Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a essa série de exposições doutrinárias dentro do projeto Amigos do Meio Ambiente e da Vida, uma iniciativa do Instituto Espírita Amigo Germano em nome da sustentabilidade, em nome da ecologia e tudo o que isso significa nas suas relações com a nossa querida doutrina espírita. Então, seguem os trabalhos tanto no centro espírita quanto na escola. Por exemplo, já estamos recolhendo tampinhas plásticas de toda a comunidade para que, assim, tiremos esses resíduos da natureza e coloquemos dentro de um ciclo de reciclagem, de aproveitamento, gerando bons resultados para todos. Seguem também os nossos trabalhos no grupo de estudos sobre espiritismo e meio ambiente, onde estamos estudando a obra de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Os estudos têm sido muito bons, muito legais, uma verdadeira partilha de conhecimentos e as inscrições estão abertas. Se você deseja participar, converse conosco, comente aqui conosco e nós o receberemos calorosamente com as nossas boas-vindas. E vem mais ações por aí, fiquem atentos às redes sociais aqui do Instituto Espírita Amigo Germano. Bom, hoje essas palavras rápidas aqui dizem respeito a uma passagem evangélica do capítulo que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título A Porta Estreita. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso é o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Nosso querido Kardec, o codificador, comenta assim essa passagem. Diz ele que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número de pessoas envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, diz Kardec. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrena, porque, sendo a Terra um mundo de expiação, nela ainda predomina o mal. Esse ainda é que nos enche de esperança e que nos convoca a fazer a nossa parte para que esse novo mundo chegue e chegue o quanto antes. Então aqui vamos providenciar, vamos colocar algumas metáforas entre portas largas, no sentido evangélico, e a atitude humana de desconsideração, de indiferença, de desprezo para com a natureza e a vida em geral. Portas largas da desconexão com a natureza. Se a gente trouxer aqui a fala de Emmanuel na obra Paciência, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da porta larga e da desconexão. Diz o benfeitor que, perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Então a gente pode falar aqui sobre as portas largas do nosso desprezo, do nosso relaxamento em relação à natureza, pegando na sequência de Emmanuel. Ele fala de pedras, flores, animais. Se nós falarmos de pedras, por exemplo, a porta larga da degradação ambiental é visível. E o exemplo mais atual, mais corrente a respeito disso, vem de Minas Gerais, no Brasil, a mineração, um projeto grande, imenso de mineração numa área de natureza esplêndida, chamada Serra do Curral. É um projeto que está sendo discutido, coloco entre aspas, porque meio que imposto pelas elites políticas locais, em nome do desenvolvimento, em nome dos lucros, em nome da indústria da mineração, que projeto esse provocará, sim, uma devastação imensa no meio ambiente do estado de Minas Gerais, vai provocar um impacto tremendo na biodiversidade, vai provocar um impacto enorme na vida de populações que vivem naquela região e diz respeito a
lucro, diz respeito aos interesses econômicos em nome, acima de qualquer coisa, em detrimento do meio ambiente. Pedras, como diz Emmanuel, ou seja, em nome da exploração das pedras oferecidas pela natureza, estamos aí abrindo de novo portas largas rumo a mais um exemplo de degradação, a menos que nós nos movimentemos, façamos a nossa parte, cobremos, sejamos políticos, sempre do ponto de vista mais cristão possível, fazendo bem ao próximo, mesmo bem que gostaríamos que fizesse para conosco, falando, nos comunicando, cobrando as autoridades de uma maneira amorosa, porém enérgica, da mesma forma como poderíamos nós também sermos cobrados, né? Quando erramos, quando pisamos em falso, né? Pisamos numa casca de banana nas nossas jornadas existenciais, nós gostaríamos, naturalmente, que fôssemos alertados sobre isso de forma amorosa, de forma empática. Então façamos isso sendo politicamente amorosos, empáticos, cristãos, de fato. Se seguirmos aqui a fala de Emmanuel, ele na sequência trará as flores, os animais e os homens, como estando todos interligados numa cadeia de amor infinito. Flores, animais e homens. Se nós tomarmos o exemplo hoje, gritante, estridente, da derrubada de florestas, por exemplo, no Pantanal brasileiro, ou na Amazônia, para a abertura de pastos, pastagens, plantação de soja, plantação de milho, dedicados à alimentação animal, nós estaremos trazendo aqui à tona um grande exemplo de desconexão, de colocação em terceiro, quarto, quinto plano da natureza, em nome, de novo, dos interesses argentários, econômicos, dos interesses que defendem o lucro, que defendem antigas tradições, antigos costumes de consumo e de alimentação. E esse impacto, trazendo a poesia de Emmanuel, nas flores, nos animais e nos homens de uma região amazônica, por exemplo, determina naturalmente, a gente está vendo isso, percebe isso, está sentindo na pele, provoca o desequilíbrio na absorção e retenção do dióxido de carbono da atmosfera, por exemplo. Derrubando florestas, estamos tirando a capacidade que tem o planeta de absorver os gases que tanto mal fazem quando em quantidades desequilibradas na atmosfera, provocando também alterações climáticas. Nós estamos vendo aí a todo instante, sofrendo na pele a todo instante, os eventos extremos climáticos, como enchentes, incêndios, desequilíbrios, temperaturas, calorões tremendos, ondas de frio imensas. Outro impacto também muito forte é a questão da biodiversidade, que sofre, afinal de contas, uma floresta que se derruba, é a flora e a fauna que sentem tremendamente isso. E tudo, meus amigos, em nome desta escolha que fazemos pelas portas largas do consumo, pelas portas largas de velhos comportamentos que precisam ser repensados. Não tem jeito. Nós estamos caminhando para uma situação limite em nosso planeta, as portas da regeneração, que exige de todos uma nova tomada de atitude. Não tem jeito. Nós precisamos encarar isso. Sob pena e risco de entregarmos um patrimônio natural absolutamente devastado, esculhambado, em termos de recursos ambientais, em termos de vida, em termos de biodiversidade, para nossos filhos, netos, bisnetos e para nós mesmos, se aqui tivermos a graça de reencarnar, num estado absolutamente deteriorado, degradado. Então, caros amigos e amigas, são escolhas, são hábitos, são estilos de vida que, de fato, abrem, no sentido mais evangélico do termo, as portas largas que Jesus menciona, né, e que o evangelista Mateus registrou. E essas portas largas nos levam diretamente, num voo sem escalas, ou com escalas, digamos assim, dolorosas no caminho, ao ecocídio, que é essa devastação ambiental e da vida que nós estamos testemunhando hoje, online,
né? A informação está aí para todos, não há como negar. E também portas largas que nos levam, por consequência, ao autocídio. Sim, as consequências do ecocídio nos levam ao autocídio, que é o extermínio. Vamos falando aqui da humanidade especificamente, que é a questão, para falar só da humanidade, isso que temos que falar também da não humanidade, mas o autocídio promovido pelo ser humano, por conta das nossas escolhas. Enquanto escolhemos viver dentro de um determinado estilo de vida, estamos sofrendo os efeitos com isso. Um exemplo disso são os refugiados climáticos, cuja tendência a crescimento é exponencial, como alertam diversas entidades ambientalistas, diversas entidades do setor financeiro, inclusive. O próprio Banco Mundial, o diretor do Banco Mundial, falou recentemente que nas próximas décadas o mundo pode assistir aí a movimentação de dezenas, centenas de milhões de refugiados climáticos, pessoas que fogem de seus países, de suas localidades, por conta dos eventos climáticos que acontecem. Então, meus amigos, nesse sentido, quais seriam então as portas, digamos, estreitas, no sentido evangélico do termo, de uma relação fraterna entre humanos, não humanos e o meio ambiente? Deixemos a obra espírita falar por si. Não é preciso falar mais nada, basta replicar o que já está na codificação espírita, seja na obra de Kardec, seja na obra complementar, e que nós espíritas, nós espiritualistas, acabamos por aumentar, sim, a nossa responsabilidade nesse sentido, porque temos informação a respeito. Então, por exemplo, Kardec, na Gênese, falando de alimentação, ele diz que, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer. Por quê? Por se tornar odiosa essa necessidade. O homem assim ganha horror ao sangue, como diz Kardec. Joana de Ângeles, a nossa querida psicóloga e ecóloga, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, afirma que é através da sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto por todas as formas de vida, mesmo as não sencientes. Olha só como Joana abrange aqui a coisa. E ela cita montanhas, pedras, de novo aqui no nosso papo, e metais diversos, vales, rios, mares, florestas, jardins e os animais. Vejam quão abrangente é essa relação com a criação divina. André Luiz também dá o caminho das portas estreitas de uma relação fraterna com a vida, na sua obra Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, quando diz que, de alma agradecida e serena, devemos abençoar a natureza que nos acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire, ou seja, onde estivermos, fazermos todo o nosso possível pela vida, pelo meio ambiente, pela natureza, por esse presente entregue por Deus nas mãos do Cristo, para que a vida prosperasse aqui no planeta Terra e que nós, numa atitude até infantil, podemos dizer, né, de imaturidade em termos de relações, estamos degradando, deteriorando como se houvesse um planeta B, C, D ou E. Então, caros amigos, para encerrar, por que essas falas de Kardec, da espiritualidade que trouxemos aqui, significariam então portas estreitas no sentido evangélico? Porque elas demandam um esforço para a mudança de consciência, para um despertar da empatia, não só por familiares, não só pelo nosso círculo de humanos próximos de nós, mas empatia e compaixão para com toda a criação divina. E isso demanda esforço, isso demanda realmente entrar por uma porta estreita, não é? No sentido evangélico. Porque também com a consciência adquirida, com todo esse trabalho de informação, de estudo sobre o que está acontecendo no mundo hoje, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista espiritual, tudo isso exige mudança urgente
de velhos hábitos de consumo, estabelecendo uma nova relação de real, concreta fraternidade para com todos os elementos, todos, sem exceção, meus amigos. Não há mais espaço para exceções, para restrições. Falamos do reino mineral, falamos do reino vegetal, falamos do reino animal e, óbvio, do reino nominal também, poupando todos os irmãos de todos os 4 reinos do sofrimento e da morte desnecessários. Então, nesse sentido, vem aí um mundo de regeneração, a galope, a passos rápidos, com novas configurações, onde velhos costumes e tradições de consumo, alimentação e comportamentos, meus amigos e amigas, não mais poderão fazer parte de um mundo de regeneração. É bom, então, nesse sentido, acelerar o passo, meus amigos, rumo a uma consciência maior e, imediatamente, rumo a ações concretas de mudança do cenário que está aí nos sendo apresentado. E fica aqui, então, o nosso convite a essas reflexões, nosso convite a essas ações. Então, boas reflexões a todos e que venham as mudanças. Um grande abraço fraterno e até a próxima.